A manhã no vilarejo de St. Mary Mead começou como tantas outras, com o perfume de flores misturado ao som pontual do motor do Dr. Haydock e ao tilintar suave de xícaras sendo lavadas atrás das janelas. Miss Marple, sempre atenta aos detalhes que escapam aos olhos apressados, observava suas rosas ao lado do pequeno muro de pedra que dividia seu jardim da vizinha. Mas, naquela manhã de outono, havia algo diferente no ar. Não era apenas o vento mais fresco ou a cor mais dourada das folhas. Havia um cheiro que carregava a memória: canela, manteiga e algo reconfortante. Era o sinal de que Maura Redgrave, a mulher da casa vizinha, estava mais uma vez assando seus famosos biscoitos. Maura vivia no chalé entre a casa de Miss Marple e a igreja há mais de 30 anos. Viera jovem para o vilarejo, viúva, com um bebê nos braços e poucas palavras a oferecer. Mas ganhou respeito e afeto com sua cozinha generosa, sua descrição absoluta e sua recusa em envolver-se em fofocas. Era, para muitos, o coração não oficial de St. Mary Mead. Seus biscoitos de canela eram servidos nas festas, confortavam nas perdas e estavam presentes em quase toda reunião da paróquia. Naquela manhã, Miss Marple observava os movimentos da nova ajudante de Maura, a enérgica Lucinda, uma mulher de 40 e poucos anos, com um vigor que destoava da serenidade do vilarejo. Do outro lado da cerca, Lucinda estendia roupas com pressa incomum, os olhos lançando olhares inquietos em direção à casa amarela de porta vermelha. Quando Miss Marple a cumprimentou, Lucinda hesitou. Respondeu com educação, mas com uma tensão perceptível. "Dona Maura está bem?" perguntou Miss Marple com gentileza, apoiando-se na tesoura de poda. "Sim, senhora. Só anda um pouco mais exigente com a cozinha. Anda verificando tudo 2 vezes. As medidas, os potes, até o forno. Nunca foi assim." Miss Marple apenas assentiu, não forçando a conversa. Aprendera, ao longo da vida, que o silêncio é mais revelador do que perguntas diretas. Lucinda ainda comentou enquanto dobrava um lençol. "E tem também o filho dela, o Evan. Chegou ontem de surpresa. Trouxe uma expressão que não combina com visita de filho." Evan Redgrave era conhecido de poucos. Trabalhava em Londres, diziam, e aparecia raramente no vilarejo, sempre apressado, com um terno mal ajustado e um rosto cansado demais para a idade. Miss Marple o viu naquele dia, descendo do carro em frente à casa da mãe. O rosto abatido, o cabelo desgrenhado, a gravata torta. Não parecia alguém vindo visitar a mãe por afeto. Parecia alguém que precisava resolver algo. No mesmo instante, do outro lado da rua, a esposa do vigário, Clara Ellison, passou apressada, com um olhar distante e o casaco mal abotoado. Evitava o contato visual. Miss Marple notou isso. Assim como notou que a senhora Ellison voltou a passar por ali mais 2 vezes ao longo do dia, sempre diminuindo o passo ao se aproximar da casa de Maura, mas sem nunca tocar a campainha. À tarde, Miss Marple foi à casa paroquial para o tradicional chá com as senhoras da vila. A anfitriã, Clara, parecia mais tensa do que o habitual. Suas mãos tremiam levemente ao servir o chá e seus olhos evitavam contato direto. Ao ouvir o nome de Maura ser mencionado, seus movimentos travaram por um segundo. A xícara tilintou ao bater no pires. "Ela foi um pilar durante a guerra", disse uma das convidadas. "Cozinhava para os evacuados, ajudava os soldados. E dizem, também recebeu alguns trabalhadores estrangeiros." "Prisioneiros, quer dizer", completou uma senhora mais velha. "Alemães.
Trabalharam na fazenda Meadow Hill. Clara se retirou da sala minutos depois, sob o pretexto de buscar mais açúcar. Mas Miss Marple percebeu. Não era o açúcar que faltava, e sim o controle emocional. A menção ao passado despertara algo. Mais tarde, naquele dia, enquanto regava suas flores, Miss Marple viu Evan discutindo com a mãe na varanda. Palavras duras, gestos exagerados. Maura permanecia sentada, de braços cruzados, a expressão fechada. Quando Evan partiu, Lucinda se aproximou da cerca e sussurrou. Ele veio pedir dinheiro, outra vez, mas ela disse que dessa vez não. Miss Marple permaneceu em silêncio. Mas sua mente já ligava pontos. A chegada repentina de Evan, o nervosismo de Lucinda, os olhares de Clara, o comportamento estranho de Maura e um detalhe que ninguém mais havia notado. O aroma dos biscoitos naquele dia estava mais forte, mais doce, mais intenso, como se Maura quisesse deixar uma última marca no mundo. Ou talvez como se algo estivesse fora do lugar. No dia seguinte, antes do sol nascer, Lucinda bateu à porta de Miss Marple, em prantos. Ela está morta, sentada na cozinha como se tivesse dormido tomando chá. Dr. Haydock foi chamado. A princípio, parecia morte natural, mas algo o incomodava. Chamou Miss Marple para acompanhá-lo até a casa. Lá viram a cena. Maura sentada à mesa, uma xícara vazia, uma lata de biscoitos sobre a mesa e outra, menor, escondida sob um pano de prato. Miss Marple examinou com cuidado. Sentiu, além da canela, um cheiro amargo, metálico, quase medicinal. Um leve pó amarelado grudava na tampa da segunda lata. Coração, talvez, disse o médico. Mas algo não bate. Ela parecia forte ontem. Enquanto o médico examinava o corpo, Miss Marple olhou ao redor da cozinha. Tudo estava limpo. Limpo demais. Nenhuma farinha, nenhum resquício de preparo. Gavetas organizadas, potes selados. Aquela cozinha não parecia ter sido usada naquela manhã. Ela então olhou novamente para a lata escondida. Aquela não era a lata usada costumeiramente. E naquele instante, teve certeza. Maura havia sido envenenada. Não por um estranho, mas por alguém que conhecia os hábitos dela, que sabia onde ficavam as coisas. Alguém em quem ela confiava e que, muito provavelmente, estava desesperado para esconder algo muito maior do que uma simples disputa por herança. O aroma de canela agora carregava outra memória, a de um crime prestes a ser desvendado. A investigação sobre a morte de Maura Redgrave foi oficialmente aberta após o Dr. Haydock relatar possíveis sinais de envenenamento. O inspetor Slack chegou de Kingsbridge, inicialmente relutante em considerar algo além de causas naturais. Mas, diante do histórico cardíaco de Maura, da repentina mudança no testamento e da presença de um pó incomum na segunda lata de biscoitos, ele não teve escolha senão abrir uma apuração formal. Miss Marple foi convidada a permanecer disponível para depoimentos, mas isso não a impediu de iniciar sua própria linha de raciocínio. O comportamento recente de Maura já havia despertado atenção. Suas idas ao correio, o nervosismo, as conversas enigmáticas com a ajudante e os olhares inquietos da esposa do vigário. Tudo indicava que algo relacionado ao passado estava prestes a vir à tona, e alguém havia feito de tudo para impedir. Nos dias seguintes, pequenas revelações começaram a surgir. Lucinda, visivelmente abalada, confidenciou a Miss Marple que Maura enviara uma carta ao seu advogado 2 dias antes de morrer. Disse que era um documento importante sobre questões antigas. O advogado, Sr. Pritchard, confirmou o recebimento
e mencionou que Maura também alterou seu testamento, deixando todos os bens para Lucinda, excluindo completamente Evan. Isso chocou a todos, inclusive a própria Lucinda, que protestou. Ela jamais faria isso com o filho, a não ser que ele não fosse mesmo o filho dela. A frase, dita em meio a lágrimas, chamou a atenção de Miss Marple. Não era uma metáfora, era uma dúvida real, e parecia indicar que havia mais por trás do relacionamento entre mãe e filho do que se pensava. Com a autorização do inspetor, Miss Marple visitou o escritório do advogado em Much Benham. Lá, o Sr. Pritchard, relutante, mostrou-lhe uma carta adicional, selada, que deveria ser entregue a Evan apenas quando a verdade fosse revelada. O envelope continha uma carta de Maura, escrita com emoção e arrependimento, explicando que Evan não era seu filho biológico. Segundo o relato, durante a guerra, Maura havia engravidado de um prisioneiro alemão que trabalhava na fazenda Middle Hill, Klaus Weber. Na mesma época, Lucinda, jovem e solteira, também engravidou de um homem que desapareceu assim que soube da gestação. Quando os 2 bebês nasceram, um deles não sobreviveu. Para evitar escândalos e proteger a reputação de ambas, decidiram registrar como vivo o filho de Lucinda, que passou a ser criado por Maura. O bebê que havia morrido era, na verdade, o filho legítimo de Maura. A revelação era chocante. Explicava por que Maura havia deserdado Evan. Ela queria encerrar a farsa e reconhecer o que considerava uma dívida moral com Lucinda. Explicava também o teor da carta que recebeu semanas antes de morrer, enviada por um jovem chamado Charles Watson, que dizia estar pesquisando sua linhagem e acreditava ter ligações familiares em St. Mary Mead. A chegada dessa carta fora o estopim. Maura percebeu que o filho de Klaus estava à procura da verdade e, com isso, os segredos que ela guardava há décadas estavam prestes a vir à tona. Ao retornar à vila, Miss Marple observou atentamente os moradores, especialmente Clara Ellison. O comportamento da esposa do vigário mudara desde a morte de Maura. Evitava contato visual, demonstrava alívio ao saber que a causa da morte poderia ser natural, mas também se mostrava incomodada sempre que os rumores sobre a guerra vinham à tona. Foi o jardineiro da igreja, Sr. Fletcher, quem acidentalmente trouxe à tona uma peça importante do quebra-cabeça. Durante uma conversa casual, ele comentou com Miss Marple que lembrava bem do prisioneiro Klaus Weber. Ele era diferente, educado, calmo e estava sempre trocando olhares com Maura. Mas um dia sumiu. Disseram que tentou fugir e foi morto. Nunca acreditei nessa história. A coisa toda cheirava a denúncia. A mente de Miss Marple começou a ligar os pontos. E se Klaus não tivesse fugido? E se alguém o tivesse denunciado por ciúmes ou vingança? E se essa pessoa fosse alguém que, ainda jovem, havia se apaixonado por ele sem ser correspondida? Clara Ellison, antes conhecida como Eleanor Morrison, havia trabalhado como garota da terra na mesma fazenda onde Klaus ficava. A jovem de então, com acesso direto aos prisioneiros, teria presenciado a aproximação entre Maura e Klaus. Tomada por ciúmes, poderia ter denunciado o envolvimento proibido, provocando a remoção e, mais tarde, a morte de Klaus. Essa hipótese, somada ao comportamento inquieto de Clara, parecia cada vez mais plausível. Miss Marple recordou ainda um comentário que a própria Clara fizera durante o chá sobre como os pecados do passado lançam sombras longas. Talvez tenha sido uma confissão involuntária. Se essa ligação fosse confirmada,
o motivo do crime mudaria completamente. Não se trataria apenas de evitar escândalos ou proteger heranças. Seria uma tentativa desesperada de impedir que a verdade sobre uma traição de guerra, com consequências fatais, viesse à tona. A investigação do inspetor Slack agora enfrentava mais camadas. Enquanto todos olhavam para Evan e Lucinda como suspeitos por motivos financeiros, Miss Marple via além. O verdadeiro perigo estava em quem não podia se permitir ser exposto, mesmo décadas depois. A morte de Maura, antes vista como um drama doméstico, revelava-se como o ponto final de uma história iniciada nos dias mais sombrios da guerra. Uma história de amores proibidos, trocas de bebês e arrependimentos que atravessaram gerações. E como sempre, em St. Mary Mead, a verdade começava a emergir entre os olhares, os sorrisos forçados e os silêncios longos demais. Miss Marple sabia que a chave estava no passado e que, para entender o presente, era preciso examinar o que cada personagem havia tentado, em vão, enterrar com o tempo. Após as revelações sobre a troca de bebês e a carta deixada por Maura Redgrave, o foco da investigação passou a se concentrar na identidade real de Evan e no impacto dessa revelação sobre todos os envolvidos. Miss Marple, com sua habitual discrição, reuniu novas informações, observando o comportamento dos moradores e ouvindo pequenos detalhes que escapavam às autoridades. O inspetor Slack, pressionado pelo conteúdo do testamento e pela possível motivação de herança, interrogou Evan e Lucinda separadamente. Evan admitiu que discutira com a mãe dias antes da morte. Confirmou que havia pedido ajuda financeira e que ela negara. Também disse não ter conhecimento da mudança no testamento. Estava visivelmente abalado, mas negou qualquer envolvimento direto com a morte. Lucinda, por sua vez, reafirmou sua surpresa com a herança. Quando questionada sobre a troca de bebês, hesitou, mas acabou confirmando o ocorrido. Disse que Maura tomara a decisão à época para preservar as duas e que, com o tempo, a mentira havia se transformado em verdade. Criara um vínculo tão profundo com Evan, mesmo à distância, que se sentia sua mãe de coração, apesar de nunca ter sido reconhecida oficialmente. Diante disso, Miss Marple procurou novamente o advogado Sr. Pritchard, que revelou o conteúdo integral da carta deixada por Maura para Evan. Na carta, Maura dizia: "Você foi meu filho no que o amor pode ensinar. Mas a verdade, meu querido, é que você nasceu de outra mulher, Lucinda. Ela me confiou sua vida quando o mundo era incerto e cruel. Meu filho verdadeiro não resistiu. O seu nascimento salvou a mim e a ela. Agora é hora de que você conheça seu nome completo e de onde realmente vem." A verdade fora registrada. Evan era filho biológico de Lucinda e Maura havia criado-o por compaixão e culpa. Essa revelação, no entanto, abria outro flanco. Por que contar agora? Porque Maura decidiu expor tudo após tanto tempo. Miss Marple acreditava que a resposta estava relacionada ao jovem Charles Watson, que havia entrado em contato por carta. Segundo Lucinda, após o recebimento da correspondência, Maura passou dias reclusa, relendo a mensagem, chorando e escrevendo respostas que rasgava logo em seguida. Charles afirmava ser filho de Klaus Weber, o prisioneiro de guerra com quem Maura tivera um envolvimento e que fora morto pouco antes do fim do conflito. Quando finalmente respondeu à carta, Maura decidiu contar toda a verdade em vida. Mudou seu testamento, preparou documentos com o advogado e escreveu cartas destinadas tanto a Charles
quanto a Evan. Queria reunir os filhos, um legítimo, ainda que não sobrevivente, e o outro, fruto de uma solidariedade entre mulheres. Miss Marple refletiu sobre isso. A identidade para Maura era mais do que sangue. Era proteção, sacrifício, lealdade. Mas para Evan, a verdade revelava que vivera uma mentira. Para Charles, o desconhecido, a busca por suas raízes se tornara o catalisador de um crime. Nesse ponto, Miss Marple procurou Clara Ellison. Queria testar suas reações diante da nova informação. Comentou, casualmente, que uma carta enviada por alguém chamado Charles Watson parecia ter sido o gatilho para toda a movimentação recente de Maura. Clara empalideceu. "Esse nome não me é estranho", disse após alguns segundos. Um dos prisioneiros da fazenda, Klaus, falava de um filho que nunca conhecera. Eu ouvia as conversas. Miss Marple sabia que Clara não apenas ouvira. Ela estivera na fazenda. Acompanhara de perto os laços entre Klaus e Maura. E, muito provavelmente, sentira algo por Klaus, algo não correspondido. O simples fato de Charles estar agora em busca da verdade ameaçava a estabilidade de tudo que Clara construíra desde então. Enquanto isso, Evan mergulhava em dúvidas. Não apenas sobre a herança, mas sobre quem era. Após a leitura da carta, procurou Lucinda. O encontro foi desconfortável no início, mas se estendeu em silêncio até que ele perguntasse, direto: "Você sabia que eu não era filho dela?" Lucinda respirou fundo antes de responder. "Sabia, mas nunca quis que você descobrisse assim. Sempre achei que essa verdade só traria dor." E trouxe. "Mas também pode trazer paz, se você quiser." Ele não respondeu, mas não se afastou. O clima na vila tornava-se mais tenso. O inspetor Slack voltou a interrogar Clara Ellison. Questionou seu envolvimento com a fazenda durante a guerra, seus contatos com os prisioneiros e se havia algum motivo para que ela se opusesse à revelação da identidade de Charles Watson. Clara negou tudo, mas sua postura tensa e o relato de testemunhas que a viram rondando Ivy Cottage nos dias anteriores à morte de Maura enfraqueceram sua defesa. Miss Marple acreditava que a identidade de Charles, como filho de Klaus, despertara um medo profundo em Clara. O medo de que a verdade sobre o que aconteceu com Klaus emergisse. Segundo relatos antigos, Klaus fora transferido de forma repentina após uma denúncia anônima sobre conduta imprópria com uma moradora local. Pouco depois, morreu tentando escapar. Mas os relatos eram vagos e a denúncia nunca foi rastreada. Se Clara fora a denunciante, por ciúme ou vingança, e isso resultara na morte de Klaus, a chegada de Charles representava mais do que a exposição de um romance proibido. Representava a exposição de uma culpa carregada por décadas. A verdade sobre as identidades em St. Mary Mead não era apenas sobre sangue. Era sobre ações do passado que moldaram o presente. Maura tentou reparar o dano ao reconhecer Lucinda como mãe. Evan buscava reconstruir sua própria história. Charles, mesmo distante, era o elo que ligava todos. E Clara estava no centro, tentando impedir que o nome Klaus Weber voltasse à tona. Miss Marple sabia que, para resolver o caso, não bastava saber quem era quem, mas entender quem queria permanecer oculto. Com as verdades sobre identidade reveladas, a investigação começou a caminhar em direção aos reais motivos por trás da morte de Maura Redgrave. O inspetor Slack, agora convencido de que se tratava de um homicídio planejado, passou a considerar que o envenenamento fora executado para impedir que Maura
tornasse públicas informações sensíveis do passado. A questão central já não era apenas quem matou, mas por que não podia deixar a verdade vir à tona. Miss Marple reuniu as peças com sua habitual precisão. A carta de Charles Watson provocou um efeito em cadeia. Maura, movida por consciência, quis reparar o passado. Ao fazer isso, revelou a verdadeira maternidade de Evan e deixou tudo para Lucinda. Mas o gesto de redenção encontrou uma barreira. Alguém temia ser desmascarado por consequências muito maiores. Clara Ellison tornou-se o foco dessa suspeita. A tensão crescente em seu comportamento, a relutância em falar sobre o passado e os indícios de que estivera envolvida com os prisioneiros durante a guerra levantavam dúvidas que não podiam mais ser ignoradas. Miss Marple foi até a casa paroquial e pediu uma conversa privada com Clara. Sentaram-se na sala de visitas, com a chaleira esfriando entre elas. Miss Marple começou de forma direta. Eu sei que a senhora conheceu Klaus Weber, Clara. E sei que havia mais do que apenas observação entre vocês. A senhora tinha sentimentos. Clara permaneceu em silêncio, mas seus olhos encheram-se de lágrimas. Após alguns segundos, respondeu com a voz contida. Ele não me escolheu. Escolheu Maura. Eu era jovem, ingênua e furiosa. Miss Marple assentiu. Não julgava, apenas ouvia. Foi você quem o denunciou, não foi? Sim, sussurrou Clara. Eu o vi entrando no celeiro com ela. Sabia que era proibido. Sabia que poderiam separá-lo. Mas eu não sabia que ele seria morto. O silêncio se instalou entre elas. Clara enxugou os olhos com um lenço. Quando Charles escreveu, eu soube que era filho dele. Era o rosto de Klaus. E Maura estava disposta a contar tudo. Eu entrei na cozinha dias antes, disse que ela devia deixar o passado em paz, mas ela apenas respondeu que era a hora da verdade. Eu fiquei desesperada. Não podia perder tudo o que construí. Não podia arriscar que Edward, o vigário, soubesse da minha covardia. E então você colocou veneno na lata de biscoitos? Não. Coloquei nos temperos. Eu sabia que ela faria os biscoitos para o chá da paróquia. Bastava que usasse a canela. Ricina misturada a pó de especiarias. Não deixa gosto. Eu li sobre isso. Sua voz apagou-se em culpa. Miss Marple confirmou o que já suspeitava. Clara usara sementes de mamona, comuns em jardins ornamentais, para preparar o veneno. Aproveitara seu conhecimento de jardinagem e acesso à cozinha da igreja para adulterar os ingredientes. Maura, confiando em todos, não suspeitou. Naquela mesma noite, Miss Marple procurou o inspetor Slack e contou tudo. O plano, no entanto, não era prendê-la imediatamente, mas expor a verdade diante de todos os envolvidos, para que a confissão tivesse peso emocional e jurídico. Um novo encontro foi marcado na casa de Miss Marple sob o pretexto de organizar o memorial de Maura. No dia seguinte, reuniram-se ali Evan, Lucinda, Dr. Haydock, Charles Watson, que havia chegado à vila após novo contato com o advogado, o inspetor Slack e Clara Ellison. A atmosfera era tensa, mas silenciosa. Miss Marple iniciou, como sempre, com delicadeza. Todos aqui foram tocados pela vida de Maura Redgrave. E todos aqui carregam parte do passado que ela tentou resolver antes de sua morte. Hoje, quero compartilhar o que descobri. Ela então expôs, de forma clara e direta, a história da troca dos bebês, o relacionamento de Maura com Klaus, a chegada da carta de Charles e a intenção de Maura de revelar a verdade. Aos poucos, os rostos se modificavam. Evan, perplexo. Lucinda, emocionada. Charles, em silêncio,
como se absorvesse cada fragmento da vida do pai que nunca conheceu. Miss Marple, então, direcionou-se a Clara. Mas houve alguém que não suportou a ideia de que a verdade viesse à tona. Alguém que tinha muito mais a perder do que reputação, tinha culpa. Culpa de um ato que na juventude provocou a morte de um homem e que agora provocou a morte de uma mulher. Clara levantou-se, a respiração pesada. Não tentou negar. Eu fiz o que fiz por medo. Não queria matar. Só queria que ela desistisse, mas ela não desistiu. E agora talvez eu mereça o que vier. O inspetor Slack a deteve com cautela. Disse que seria levada sob custódia para interrogatório formal. Após sua saída, um longo silêncio reinou. Charles foi o primeiro a falar. Então, Klaus era mesmo meu pai. Miss Marple assentiu. E você, Charles, tem agora a chance de conhecer parte da história dele. Ele foi amado, não abandonado. Evan, por sua vez, virou-se para Lucinda. Não disse nada por um momento. Depois se aproximou e disse apenas: Eu não sei o que isso faz de mim, mas quero descobrir. Ela respondeu com um aceno leve, entre lágrimas. Aquilo bastava para um recomeço. A redenção não vinha apenas com confissões. Vinha com o reconhecimento da dor, com o gesto de enfrentar a vergonha e com a escolha de contar a verdade quando ainda há tempo. Maura, em seus últimos dias, tentou redimir erros antigos. Clara, mesmo com culpa, assumiu o que fizera. E os filhos, Evan e Charles, agora tinham a chance de reconstruir suas histórias sobre a verdade e não sobre mentiras herdadas. Miss Marple, como sempre, não precisava de medalhas. Sabia que, em vilarejos como aquele, o que permanece não são os crimes, mas as consequências silenciosas das escolhas. E a redenção, mesmo tardia, era sempre possível, quando se tem coragem de olhar para trás. A confissão de Clara Ellison mudara o rumo da investigação. Com a admissão do envenenamento, o caso deixava de ser uma suspeita aberta e tornava-se um crime resolvido aos olhos da lei. O inspetor Slack, após conduzir Clara à delegacia de Kingsbridge, iniciou os trâmites formais do inquérito. A comunidade, no entanto, reagia de forma mais complexa do que o simples registro de uma prisão poderia mostrar. Clara era a esposa do vigário, uma figura respeitada, tida como um pilar de compostura e tradição. Sua prisão provocou choque e murmúrios silenciosos nas ruas de St. Mary Mead. Mas, para Miss Marple, a questão não era apenas o julgamento jurídico, era o julgamento humano, o que se faz nos corredores da memória coletiva. Nos dias seguintes, Miss Marple observou com atenção como cada envolvido reagia ao encerramento do caso. Evan, agora confrontado com sua origem verdadeira, buscava equilíbrio. Participava dos trâmites do enterro de Maura ao lado de Lucinda, mas em silêncio. Não era o silêncio da frieza, e sim da reorganização interna. Já não era herdeiro legal da mulher que o criou, tampouco filho de sangue, mas era, de algum modo, o elo que unia todas as dores que o passado deixara para trás. Lucinda também vivia seu processo. Ao longo dos anos, resignara-se ao papel invisível de empregada fiel. Mas agora, herdara não só os bens de Maura, herdara também o reconhecimento de sua maternidade. Ainda assim, não comemorava, não sorria. Apenas caminhava com mais serenidade, como quem recupera algo que sempre foi seu, mesmo sem nunca ter sido declarado. Charles Watson, por fim, representava o lado mais externo da história, mas talvez o mais impactado moralmente. Era o filho de Klaus Weber, o prisioneiro de guerra cuja vida fora destruída por uma denúncia vingativa.
Sua chegada à vila provocara uma reação em cadeia, e ele sabia disso. Em conversa com Miss Marple, Charles refletiu: eu não vim para causar dor. Só queria entender quem era meu pai, saber se ele foi amado, se teve alguma dignidade naquele tempo. E teve, respondeu Miss Marple. Maura o amou com intensidade, a ponto de arriscar tudo. Sua busca não destruiu nada, apenas revelou o que já estava fraturado. Mas o que fazer com a justiça que vem tarde demais? Para o sistema jurídico, Clara seria julgada por homicídio doloso, premeditado e executado com método. A pena seria severa. Mas Miss Marple não deixava de pensar. E quanto ao julgamento da vida? As décadas em que Clara viveu em silêncio, carregando culpa e medo? Ao casamento construído sobre uma fundação instável? Ao arrependimento verdadeiro nos momentos finais? A justiça moral, para Miss Marple, é aquela que transforma. E talvez Clara já a estivesse cumprindo desde o momento em que chorou pela primeira vez diante da possibilidade de ver tudo exposto. Sua punição verdadeira foi o colapso interno, e não as grades da prisão. A vila também precisava de tempo para absorver a verdade. Durante anos, histórias da guerra haviam sido contadas com orgulho. Mas agora, um romance proibido, uma troca de bebês e uma traição interna abriam rachaduras na narrativa. As pessoas sussurravam, evitavam julgamentos públicos. Era como se a dor de Maura e Klaus tivesse se infiltrado nos tijolos das casas, nas xícaras de chá, nos bancos da igreja. No velório de Maura Redgrave, poucos se manifestaram com discursos. O vigário, profundamente abalado, optou por uma breve leitura dos Salmos, mencionando os que carregam peso em silêncio e, ainda assim, semeiam compaixão. Lucinda colocou flores sobre o caixão. Evan permaneceu de pé ao lado dela. Charles ficou na última fileira. Miss Marple, sentada com seu chapéu modesto, observava em silêncio, como sempre. Ao fim da cerimônia, Miss Marple comentou com o doutor: Haydock, a justiça foi feita, mas não foi limpa. Justiça nunca é, Jane, respondeu o médico. Há sempre perdas. Mesmo quando se acerta, alguém paga um preço. Nos dias seguintes, Charles decidiu deixar o vilarejo. Antes de ir, procurou Evan e Lucinda. O encontro entre os três foi discreto, mas transformador. Evan agradeceu a Charles por ter vindo. Se não fosse por você, eu viveria o resto da vida sem saber quem sou. E talvez nunca tivesse conhecido a mulher que me deu a vida. Eu nunca saberia que meu pai foi amado, respondeu Charles. Lucinda apenas assentiu. A emoção não cabia em palavras. Charles partiu no dia seguinte, prometendo manter contato. Evan decidiu permanecer por um tempo em St. Mary Mead, cuidando dos assuntos da casa e se reaproximando de Lucinda, com calma. A herança legal agora lhe era indiferente. A única herança que lhe importava era o nome e o afeto que podia construir dali em diante. Quanto a Clara, aguardava julgamento. Mas algo nela mudara. Sua postura altiva dera lugar a uma mulher despida de defesas. Pediu desculpas públicas, escreveu uma carta ao marido confessando tudo e se preparava para enfrentar a justiça formal sem resistência. Sabia que não havia mais como negar. No relatório final do inspetor Slack constava: motivação principal, tentativa de ocultar um ato de traição cometido durante a guerra, resultando em morte posterior por envenenamento, confissão espontânea diante de testemunhas. Circunstâncias agravantes, premeditação, circunstâncias atenuantes, arrependimento evidente. Para Miss Marple,
Aquele documento selava o caso, mas não encerrava a história. A história seguiria sendo contada, nos cafés da vila, nas entrelinhas dos olhares, nos sussurros ao pé do altar. E talvez, daqui a décadas, alguém perguntasse por Maura Redgrave, e ouviria. Ela foi uma mulher que amou em silêncio, que guardou um segredo e que morreu tentando fazer o certo. Justiça formal e justiça moral raramente caminham juntas, mas, quando se cruzam, deixam um rastro de aprendizado e, às vezes, redenção. A vila de St. Mary Mead retomou sua rotina lentamente. O luto pela morte de Maura Redgrave ainda pairava nas esquinas, nas conversas murmuradas no mercado e nas orações discretas na igreja. Mas, como sempre acontecia após escândalos velados, a vida se reacomodava, ajustando os contornos da verdade à paisagem familiar. Miss Marple, da janela de sua sala, observava essas mudanças com a serenidade de quem já vira muitos ciclos de silêncio e revelação. O julgamento de Clara Ellison foi marcado para o fim daquele trimestre. A imprensa não chegou a invadir a vila, mas os comentários se espalharam pelas paróquias vizinhas. O vigário, Edward Ellison, manteve-se discreto. Disse poucas palavras após a confissão da esposa. Preferiu o recolhimento. Continuou com suas missas, mas a presença de Clara ao seu lado no banco da frente já não era vista. Muitos disseram que ele a perdoara. Outros que apenas não sabia como expressar a dor. A verdade provavelmente morava entre os dois extremos. Enquanto isso, Evan e Lucinda passaram a reconstruir com passos lentos a relação mãe e filho. Ele não voltou a Londres. Decidiu permanecer na vila por tempo indeterminado. Começou a cuidar do jardim que antes era de Maura, assumindo a manutenção da casa, que agora pertencia legalmente a Lucinda. Mas quando perguntado se sentia deserdado, sua resposta era sempre a mesma. Nunca tive nada, e agora tenho tudo o que realmente importa. Lucinda não assumia o lugar de matriarca. Continuava comedida, discreta, como sempre foi. Mas seu olhar mudara. Não carregava mais o peso de um segredo que a impedia de ser quem era. Começou a ser chamada de Senhora Lucinda pelas crianças do vilarejo, um gesto pequeno, mas simbólico. Um reconhecimento silencioso de sua nova posição. Charles Watson, por sua vez, escreveu uma carta a Miss Marple semanas depois de sua visita. Nela, agradecia por tudo o que fora feito para restaurar a dignidade de seu pai. Contava que voltara para o norte da Inglaterra, onde trabalhava como professor, mas prometia visitar a vila novamente. Na carta dizia: "Agora sei que meu pai não foi apenas um número em um campo de prisioneiros. Ele foi amado. E mesmo que isso tenha custado caro a algumas pessoas, o amor existiu. E isso é mais do que muitos têm a sorte de conhecer." Miss Marple guardou a carta em sua caixa de papelaria, junto a outras lembranças de casos resolvidos. Para ela, mais do que um crime solucionado, aquele episódio revelara as camadas complexas de humanidade escondidas sob as fachadas tranquilas de uma vila inglesa. Num domingo de manhã, a igreja estava mais cheia do que o habitual. Era a missa de homenagem a Maura Redgrave. Nenhum discurso solene, nenhum sermão dramático, apenas flores no altar, uma cesta com biscoitos de canela, preparados por Evan e Lucinda, e 1 minuto de silêncio. Após a cerimônia, Miss Marple foi até a pequena praça em frente à igreja. Lá, encontrou o Dr. Haydock sentado em um banco. Compartilharam um chá em copos de papel, observando as pessoas se dispersarem. "E então, Jane", disse ele,
mais um mistério resolvido. Nem todo mistério precisa ser explicado até o fim, respondeu ela. Às vezes, basta compreendê-lo. E a justiça? Ele provocou. A justiça foi feita à sua maneira. Clara enfrentará as consequências. Maura teve sua verdade reconhecida. Lucinda ganhou seu filho. Charles encontrou suas raízes. E Evan, talvez, tenha finalmente descoberto quem é. E você? Miss Marple sorriu, ajeitando a alça da bolsa no colo. Eu sigo com minhas rosas e meu chá, e com a certeza de que as pessoas são sempre mais complicadas do que aparentam. Mas no fim, todas querem o mesmo: serem vistas, serem perdoadas, ou pelo menos compreendidas. O Dr. Haydock concordou com um aceno leve, depois desviou o olhar para o jardim da igreja, onde algumas crianças corriam ao redor de um arbusto florido. A cena, por um instante, devolveu ao vilarejo sua inocência. Naquela tarde, de volta à sua casa, Miss Marple abriu seu caderno de anotações. Registrava sempre os acontecimentos mais relevantes, não por hábito investigativo, mas para manter viva a memória da vila. Escreveu com sua caligrafia firme: Maura Redgrave morreu em paz, mas não em silêncio. Sua vida, como suas receitas, era feita de ingredientes simples e intenções complexas. O segredo em seus biscoitos não estava na canela, mas na coragem de enfrentar o passado para proteger os que amava, mesmo quando isso significava confrontar o que os outros tentaram esquecer. Fechou o caderno. Serviu-se de uma xícara de chá. Pegou um biscoito da nova fornada que Lucinda havia deixado na manhã anterior. Ao mordê-lo, reconheceu o sabor familiar. Canela, manteiga e um toque de redenção. Enquanto a noite caía sobre St. Mary Mead, Miss Marple permanecia em sua poltrona, envolta pelo calor do lar e pela certeza de que, por mais que o mundo mudasse, as verdades mais profundas continuariam escondidas nos pequenos gestos e que os maiores crimes sempre nasciam de emoções humanas, simples, porém mal resolvidas: medo, culpa, desejo e amor. A justiça havia sido feita, mas o aprendizado, como sempre, ficaria com os que permaneceram. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.